talvez você já tenha ouvido falar histórias de pessoas bem-sucedidas que saíram realmente do zero e construíram grandes fortunas. Mas o que você não imagina é como esse gênio, que foi abandonado em uma lata de lixo, ficou milionário. Quer saber mais sobre essa história de superação e inspiração? Então fica comigo até o final. Este é Fred Figers, um empresário e inventor americano que aos 32 anos se tornou dono de uma empresa milionária de comunicação dos Estados Unidos da América. Mas até chegar ao nível que a empresa está hoje, não foi nada fácil, pois a história de superação desse empresário começou cedo, muito cedo. Logo no seu segundo dia de vida, ele foi abandonado por sua mãe biológica ao lado de um container de lixo, na zona rural do estado americano da Flórida. Quem encontrou o menino foi o casal Nathan Figers e Beth Figers, e como não queriam mandar o garoto para um orfanato, resolveram adotar o bebê. Nathan Figers, pai de Fred, era um marido de aluguel e um funcionário de manutenção. Sua mãe Beth era uma trabalhadora agrícola. Eles moravam em Quincy, um pequeno distrito rural com aproximadamente 8.000 habitantes no norte da Flórida, e tinham 50 anos de idade quando Fred nasceu no ano de 1989. O casal Figers já haviam acolhido muitas outras crianças, mas decidiram acolher e adotar Fred como seu próprio filho. Segundo o próprio Fred, eles deram a ele o melhor amor que ele poderia desejar. Mas como nem tudo são flores, o que o pequeno Fred recebia de amor em casa, em compensação na escola, era tudo diferente. Isso porque seus amigos da escola costumavam fazer bullying com Fred, chamando ele de apelidos como bebê lixo, garoto da lata de lixo, você é sujo, entre outros diversos apelidos. E o bullying, por algumas vezes, não ficou só nas palavras. Fred lembra que algumas vezes alguns garotos corriam atrás dele após descer do ônibus escolar, jogando ele em uma lata de lixo, e após isso saíam correndo dando risada. Como o casal Nathan e Beth Figers, quando adotaram Fred, já tinha uma certa idade, o bullying chegou a um ponto em que até do pai de Fred zombavam. Quando ele ia buscar o garoto no ponto de ônibus, os colegas de Fred zombavam de seu pai devido à idade. Só que os pais de Fred eram pessoas excepcionais. Ele lembra de diversas vezes seu pai ajudando pessoas e alimentando-os sem tetos. E no que diz respeito à educação, fizeram de tudo para educar o menino da melhor forma possível. Nos finais de semana, Nathan e seu filho Fred saíam fazendo uma ronda pelas lixeiras da redondezas, procurando coisas úteis que ainda podiam servir para alguma coisa. O pequeno Fred estava particularmente à procura de um computador, já que seus pais não tinham condições de comprar um para o garoto. Até que um dia, quando o menino tinha 9 anos de idade, eles foram a uma loja famosa de artigos usados, chamada Goodwill, onde encontraram um Macintosh quebrado, uma linha de computadores fabricados pela Apple nos anos de 1998. E assim convenceram o vendedor a entregar o computador por $24. Fred já era fascinado em consertar os rádios e videocassetes que seu pai achava na rua e colecionava. E agora, com o computador que ele tanto queria, virou seu foco principal para ser consertado. Quando o menino abriu o computador, viu vários capacitores quebrados. Rapidamente ele pegou uma pistola de solda que seu pai tinha e, juntamente com peças de rádio-relógio que consertava, Fred foi soldando algumas na placa de circuito do Macintosh e cerca de 50 tentativas depois, o computador finalmente ligou, para a felicidade do garoto. Foi aí em que Fred soube o que queria passar o resto da sua vida trabalhando com tecnologia. Fred conseguia esquecer todos os seus problemas da escola quando estava na frente do computador, mal podendo esperar para chegar em sua casa e brincar com seu novo brinquedinho. E foi aos 12 anos que suas habilidades começaram a ser notadas por outras pessoas. Em uma atividade extracurricular, onde a maioria dos colegas de Fred brincavam no parquinho, o garoto começou a trabalhar consertando computadores quebrados no laboratório de informática da escola, trocando disco rígido com rompido, adicionando mais RAM à memória do computador, entre outros consertos. E quando a diretora do programa extracurricular e também prefeita do distrito de Quincy viu que Fred estava fazendo os computadores quebrados voltando a funcionar, ela então pediu para ele que fosse à prefeitura, juntamente com seus pais. O menino ficou confuso, mas atendeu ao pedido da diretora.
Chegando lá, acompanhado de seus pais, ela mostrou cerca de 100 computadores encostados, todos com defeito, e disse ao garoto que precisava consertá-los e se ele gostaria de fazer isso. O pequeno Fred adorou a ideia e passava um tempo, todos os dias depois da escola, consertando a pilha de computadores. Ele ganhava $12 por hora para fazer o serviço. Fred não fazia isso pelo dinheiro, mas sim pelo amor que tinha com as máquinas. E aí, comenta aí embaixo se com 12 anos de idade você já fazia alguma coisa diferente de todas as outras crianças ou só queria saber mesmo de brincar. Alguns anos depois, surgiu a primeira grande oportunidade para Fred. Quincy precisava de um sistema para verificar os medidores de pressão da água da cidade, e uma empresa havia cobrado $600 mil para desenvolver o sistema. Foi então que a gestora da cidade lembrou que Fred poderia ajudar. Perguntado se ele toparia o desafio, o garoto, que na época tinha 15 anos, não pensou duas vezes e agradeceu a oportunidade. E então, o menino desenvolveu o sistema exatamente com as especificações necessárias, mas não recebeu o valor de $600 mil, apenas o pagamento normal, como os outros serviços em que ele já fazia. Após esse serviço, Fred não estava mais tendo tempo devido à demanda que surgiu para ele. Foi aí que ele tomou uma decisão que deixou seus pais muito chateados. O rapaz decidiu abandonar a escola para abrir seu próprio negócio. Isso acabou deixando seus pais desgostosos com ele, pois eles acreditavam naquela corrida de ratos, educação, trabalho e aposentadoria. Mas Fred já havia tomado a decisão. Seu negócio estava indo muito melhor do que ele imaginava, quando seu pai Nathan começou a desenvolver Alzheimer, uma doença que não tem cura e vai destruindo a memória da pessoa aos poucos. Um dos sintomas do Alzheimer que seu pai tinha era esquecer de se vestir completamente antes de sair de casa. Mas ele sempre calçava os sapatos. Isso fez com que Fred fizesse sua primeira invenção. Ele pegou os sapatos de seu pai, cortou a sola e construiu uma placa de circuito. Então colocou um alto-falante de 90 MHz, um microfone e uma placa de rede de longa distância dentro do seu sapato, integrando tudo com seu laptop. Com isso, o pai dele poderia ficar vagando pelos lugares e, ao apertar um botão no seu notebook, Fred podia perguntar ao seu pai onde ele estava. Quando ele, das muitas vezes, respondia que não sabia, Fred então rastreava pelo GPS os sapatos que o pai estava usando e ia buscá-lo. O rapaz disse que fez isso por volta de umas 8 vezes. A situação de Nathan Figers foi cada vez mais piorando. Alguns membros da família queriam que ele fosse para uma casa de repouso, mas Fred recusou e, em vez disso, acabou ficando 24 horas com seu pai, levando-o até para reuniões de negócios. E quando o rapaz tinha 24 anos, seu pai Nathan acabou falecendo, aos 81 anos de idade, em janeiro de 2014, deixando o jovem completamente sem chão, porque tudo o que ele sempre quis era deixar seu pai feliz. Fred vendeu sua invenção do rastreador de sapatos por cerca de $2.200.000 e agora tinha dinheiro suficiente para fazer os desejos de seu pai, que era ter um Ford Picape 1993 e um barco de pesca, mas infelizmente era tarde demais. Fred, nessa altura, já havia feito outra invenção. Aos 22 anos, ele construiu um glicosímetro inteligente, que compartilha instantaneamente o nível de glicose de uma pessoa diabética com o seu parente mais próximo e adiciona as leituras a seu prontuário eletrônico de saúde, podendo ser visto por um médico, e se o nível de glicose estiver anormal, ele manda um alerta. Essa invenção foi feita devido a um tio-avô de Fred morrer quando ele tinha apenas 8 anos de idade, devido a um coma diabético, um estado de coma por desequilíbrio no seu processamento de glicose. Por isso, sendo necessário sempre manter o nível de glicose dentro dos parâmetros. Fred também estava envolvido em projetos maiores. Ele sabia que boa parte das áreas rurais dos Estados Unidos da América não tinham acesso à rede 2G e nem 3G, e para se ter ideia, em Quincy as pessoas ainda utilizavam internet discada. E no ano de 2008, ele fez o primeiro de muitos pedidos para a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, para abrir sua empresa de telecomunicações, a Figers Communication. Não sendo nada fácil, sendo necessário 394 tentativas, e em 2011, aos 21 anos, Fred se tornou o mais jovem operador de telecomunicações dos Estados Unidos.
No começo, era Fred mesmo em que fazia a maior parte do trabalho, desde colocar concreto para a instalação da torre de telefonia móvel e até a instalação dos cabos de fibra ótica. Ele começou prestando serviço nas áreas rurais ao norte da Flórida e no sul do estado da Geórgia. Rapidamente, a empresa foi crescendo, e em 2014, Fred lançou um smartphone, o Figers F1, que detecta movimento acima de 16 km por hora, evitando que as pessoas enviem mensagem de texto enquanto dirigem. Em 2015, Fred se casou com Natalie Figers, uma advogada com quem tem uma filha. Hoje, sua empresa é avaliada em cerca de 334 milhões de reais. Além de seus negócios, ele está à frente de uma fundação que investe em projetos de educação e saúde, ajudando também crianças e famílias desfavorecidas. Outro projeto, e o mais recente deles, está na doação de bicicletas para crianças de orfanatos e de EPI, equipamento de proteção individual para os profissionais que estão na linha de frente para o combate do coronavírus. E seu conselho é o seguinte: nunca desistir, não importa o quão frio o mundo possa parecer, e sempre tentar causar um impacto positivo na vida de cada pessoa que você encontrar. E aí, gostou de conhecer a história de superação desse inventor que foi descartado no lixo? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!